Eu trouxe um PowerPoint ali pra gente, queria compartilhar com vocês, apesar do resfriado, não é isso? E acredito que muitos estão resfriados também. Eu, pela misericórdia de Deus, quero concluir aqui, iniciar e concluir essa mensagem aqui, tá bom? Então vocês intercedem aí por mim, porque Deus deu a mensagem, ela tem que ser entregue, não é isso? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versos de 1 a 10. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 10, eu lerei na NVI. Fique à vontade para acessar sua Bíblia, mas ela estará projetada ali, o texto estará projetado ali para lermos. Vamos lá. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-os de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se aos sacerdotes e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A partir do verso 5, sim, nós devemos prestar mais atenção ainda, irmãos. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Eterno. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja teu nome, Deus. Muito obrigado por essa palavra que é viva e eficaz, Deus. E que a gente possa, ó Deus, essa noite aprender um pouquinho mais sobre ter uma fé genuína, uma fé íntima com o Senhor, uma fé que é capaz de dizer, ó Pai, e sentir que o Senhor ficou admirado. Por isso, Deus, quando vamos agora passear por alguns versículos da porção da Tua palavra, eu peço que o Senhor faça aquilo que eu, o Senhor, não tenho capacidade nenhuma de fazer, Pai, que é convencer os corações. Por isso, Deus querido, em nome de Jesus, penetra no mais íntimo do coração. Aqueles que estão em casa também, ó Pai, nesse culto, ó Deus, assistindo, que possam, participando, que possam também ser tocados pela Tua graça, pelo Teu poder. É isso que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Essa é uma história que você já conhece. A história do centurião romano, ela permeia séculos de história, ela passa por gerações, diversos tempos. Na história da igreja, muitos estudam e estudaram sobre o centurião romano. É interessante, o nosso pastor esses dias estava aqui pregando há uns 2 domingos de manhã, ele falava do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. E o que é que acontece depois do Sermão do Monte? Viemos então para o capítulo 8. Então Jesus, depois de ensinar as multidões, ele entra em ação novamente. Ele entra na história daquele povo, do povo de Israel, novamente. Então, é interessante perceber na vida do centurião, porque a gente conhece essa história. Nós conhecemos muito bem, a gente que está aí anos em igreja, a gente conhece, quando você pensa assim, mas é interessante pensar, irmãos, quem é esse centurião? Quem é esse camarada? Quem é este homem que, de um revestido ali, investido de uma autoridade, ele procura por Jesus? Quem é essa pessoa? Então, o centurião romano, ele é um oficial do exército e comandava aproximadamente 100 soldados. Daí o nome, né? Centurião de centúria, de 100. E esses homens eram figuras importantes tanto
no aspecto militar quanto no aspecto social. Ou seja, o centurião romano, ele é alguém que é de confiança dentro da estrutura militar romana. Ou seja, ele era um líder, ele liderava soldados, ele mantinha a disciplina e executava ordens diretas de superiores, ele tinha uma cartilha a seguir. O centurião que está com Jesus, ele é alguém que, financeiramente, por exemplo, ele ganhava muito mais que os outros soldados, os mais comuns, e geralmente o centurião, para ele ser promovido, ele tinha que ter experiência em batalha. Então ele é alguém que tem muita experiência. Ele é um comandante, ele é alguém importante naquela estrutura, e seria praticamente impossível, se a gente pensar aos olhos humanos, um homem daquele ligado a todo o exército militar, a Roma, ele buscar Jesus. A atitude do centurião mostra, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um pouco de desespero, mas a única alternativa que ele tinha. Mas, quando a gente vai falar de centurião, não aparece apenas em Mateus capítulo 8, né? A gente também vê na crucificação de Jesus, vê em Mateus capítulo 27, 54, Marcos 15, 39, Lucas 23, 47, a gente percebe o centurião também, você vai lembrar na cruz, na crucificação, quando ele diz assim, verdadeiramente este era o filho de... Lembra disso? Exatamente. E também nós vamos ver a figura do centurião, só que agora não mais um centurião romano, a gente vai ver, por exemplo, você lembra de Cornélio? Atos capítulo 10. Cornélio também é um centurião, mas só que um centurião, diz as Sagradas Escrituras, um pouquinho diferente. Então eu trouxe aqui para vocês um comparativo, para a gente pensar nessa questão. Eu estava estudando essa semana sobre a figura do centurião. Então, a gente tem ali as características que eu coloquei. Então, no primeiro aqui, o centurião de Mateus capítulo 8, do qual nós não temos o nome dele. E aí temos lá o de Cornélio. Cornélio, o local, aqui Jesus está aqui onde nós estamos, em Cafarnaum. Quando ele encontra, quando tem a situação do centurião lá em Atos 10, já é em Cesareia. Aqui é durante o ministério de Jesus, ele está com Jesus fisicamente, pessoalmente. Lá em Atos 10, é após a ressurreição, ou seja, no início da igreja. E aí um aspecto a destacar é a questão da ação de fé. Porque aqui o centurião, ele pede a cura para o servo, e lá, em Atos capítulo 10, o Cornélio, ele busca a Deus e chama Pedro. É a questão quando ele tem aquela visão do anjo, Cornélio tem uma visão de um anjo, e depois manda buscar o Pedro, e Pedro vem, e é toda aquela situação. Atos capítulo 10 é um texto tremendo, lindo. Reação divina. Aqui o centurião, a gente vai ver mais para frente, ele é elogiado por Jesus, e lá na questão de Cornélio, Cornélio recebe o Espírito Santo. Cornélio tem uma experiência, manifesta de Deus na sua vida. E o papel simbólico, aqui é o que nós estamos estudando hoje, a fé genuína entre os gentios, e depois o texto aponta que Cornélio é o primeiro gentil convertido. Então, algumas comparações, né? A gente verificar que o centurião, a figura do centurião ou dos centuriões, ela é bastante incisiva e muito importante nas Sagradas Escrituras. Então, eu gostaria de compartilhar com você, pode passar, por favor, o slide, algumas lições, irmãos, desse texto, que a gente pudesse extrair desse texto algumas lições essa noite, que a gente pudesse aplicar à nossa vida. E a primeira lição que gostaria de compartilhar com você é de que Jesus atende a todos, independente de lugar, ocasião ou situação. Versos 5 e 6. Se estiver muito pequeno ali, se acompanha na sua Bíblia, por favor. Entrando Jesus em Cafarnaum, assim como a gente viu ali no quadro, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Irmãos, a primeira lição que aprendo com Jesus
junto com aquele centurião, é de que esse Jesus que nós cremos e professamos, entregamos a nossa vida a Ele, nos dias de hoje, Ele atende a todos, dependendo do lugar, ocasião ou situação. Jesus está disponível para todos os seres humanos. Todos. Há uma estatística que há ainda 17 mil povos não alcançados. É uma estatística agora real que a gente tem do ano de 2024. Jesus está disponível para esses 17 mil povos. O problema é que a gente não tem, infelizmente, pessoas que estão se disponibilizando para este tempo. Nós precisamos, aqui dando um parênteses, né, na questão aí de missões estaduais, mas também nacionais, mundiais, pensar, irmãos, que nós precisamos anunciar esse Jesus para esses 17 mil povos. Esses dias eu estava conversando com um missionário e ele, num país da Ásia, ele pregando o evangelho e aí, né, ele falando em inglês e a outra pessoa traduzindo, e ele diz assim: "Mas você conhece Jesus?" Falando para um grande líder de uma tribo. Jesus? Aí o camarada perguntou assim: "Ele mora por aqui? Ele é algum artista de TV que eu deveria conhecer?" Olha só a distância, irmãos, que algumas pessoas no planeta estão de Jesus. Fecha parênteses. Por isso, irmãos, é que é importante a gente saber que esse Jesus, ele está disponível para todos os seres humanos. Esse Jesus está disponível para aquela pessoa que chega na sua cela pela primeira vez. Esse Jesus está disponível para toda e qualquer pessoa que chega ao nosso redor e está machucada pelas circunstâncias da vida. Ou a mim e a você mesmo, diante das situações que passamos diariamente. A gente precisa tomar algum cuidado porque a gente vai vivendo a vida cristã e em algum momento a gente entra num piloto automático. Isso é um perigo. Porque quando a gente entra no piloto automático, às vezes a gente deixa de orar, ler a Bíblia, confessar pecado, ter comunhão com Deus e acha que não é importante, tão importante ler a Bíblia e falar com o rei. Por isso, esse Jesus que está com o centurião é o mesmo Jesus que está disponível, irmãos, para que possamos anunciá-lo na nossa casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Esse Jesus que está com o centurião e que olha para aquele centurião e que entrando em Cafarnaum, não está dizendo aqui se é no meio da rua, não está dizendo se é numa casa, mas a questão é que o Senhor Jesus para falar com ele. E eu posso afirmar, você, irmão, irmã, olhando para esse texto, de que Jesus tem o poder para resolver toda e qualquer situação. Mas o que falta muitas vezes para a gente é fé. Disposição para se jogar aos pés de Jesus, disposição para nos despirmos às vezes, de um cargo que temos, de uma autoridade passageira que temos, porque foi isso que o centurião fez. Abandonou tudo. Ele poderia ser morto por buscar Jesus. Mas ele viu em Jesus, ele sabia, ele já tinha percebido que o Senhor Jesus era aquele que fazia milagres. Ele não vai à toa a Jesus. As pessoas sabem que Jesus existe, as pessoas sabem. Nós somos um país, irmãos, de cristãos. A maioria de nós é cristão. Então, essa é uma pergunta que é uma incógnita que fica. Porque se a maioria de nós é cristão, se cada cristão, esse foi o dado que eu vi esses dias, discipulasse ou ganhasse para Jesus mais 3 ou 4 pessoas, o Brasil inteiro seria de Jesus. Olha só. Por que é que a gente, então, não anuncia esse Jesus? Mas nós, no nosso âmbito pessoal, que estamos com Jesus e às vezes passamos por alguma dificuldade, precisamos olhar para alguns personagens bíblicos como o centurião, ter de fato, irmãos, uma fé genuína e real que impacta o coração de Jesus. Jesus está disponível.
Jesus está disponível para nos ouvir. Jesus está disponível para acalmar o nosso coração. Jesus está disponível para abrir portas. Jesus está disponível para nos ensinar. Jesus está disponível para curar. Jesus continua disponível a todos os seres humanos, a todas as pessoas, em todos os lugares. E por que é que às vezes, irmãos, nós não batemos de novo na porta desse Jesus? Por que às vezes a gente fica como um garoto assustado, com medo, e não vai lá falar com ele: Rei, mestre, olha, não sei para quem eu estou falando aqui hoje, talvez estou falando com alguém que nos acompanha pela internet, que está com o casamento destruído, está com problema com o esposo, com a esposa, com os filhos, que está vivendo nesse automático. Será que não está precisando de novo ter esse abraço de Jesus? Dobrar o joelho em casa e falar: Senhor Jesus, Rei dos Reis, misericórdia tenha da minha vida, fala comigo, enche o meu coração de esperança. Irmãos, nós já estamos aí, em 6 meses do ano já vencemos, né? Praticamente. E aí? 2025 está valendo a pena? Não, pastor, estamos no automático. Deixa rolar. Segunda lição. Projetar lá, por favor. Depois de entender, irmãos, que Jesus atende a todos, independente de lugar, ocasião ou situação, seja pior qual for, eu aprendo com esse texto aqui do centurião de que Jesus é a resposta. A única resposta. Por isso diz lá o texto em Mateus capítulo 8, verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O Mateus, ele não nem escreve assim, aí Jesus deu bom dia, boa tarde ou boa noite ao centurião. E Jesus sentou-se e bateu um papo aqui com o centurião. E Jesus convidou o centurião a entrar numa casa. E Jesus, não. O Mateus escreve aquilo que ele está ali, eles todos, né? Os apóstolos vendo. A resposta de Jesus é imediata, irmãos. Quando ele vê o centurião, na hora que o centurião apontou: eu quero falar com o senhor. Falei: deve ser encrenca. Mas não. E a resposta de Jesus é imediata para ele. Ele fala, ó, a situação é essa aqui, está ruim. O negócio está ruim lá com o meu servo. E Jesus na lata olha para ele: eu irei curá-lo. O centurião olha para Jesus esperando que Jesus seja a resposta. Quando ele chega diante de Jesus, ele confirma que Jesus, de fato, é a resposta. Irmãos, Jesus é a resposta para as nossas vidas. Jesus é e continuará sendo a resposta sempre que você passar por uma tribulação, uma situação difícil. Jesus é a única resposta. Aliás, foi Jesus mesmo que disse assim: olha, sem mim nada podeis, nada. Ou seja, o Senhor Jesus é aquele que é a única resposta. Então por que de vez em quando a gente busca respostas em outros lugares, com outras pessoas, com outros coaches, com outros gurus, se não nas Sagradas Escrituras? Eu não sei você, mas a coisa quando aperta para mim, só tem uma pessoa que pode me ajudar. É Jesus. Tenho o privilégio de ter o pastor Jean na minha vida, que é meu pastor há mais de 20 anos, meu amigo. Tenho o privilégio de caminhar com outros pastores, tenho o privilégio de estar com outros líderes. Mas quem que é o pastorzão? Quem que é o pai? Jesus. Então, irmãos, nós não podemos deixar de entender de que Jesus é a verdadeira e única resposta. Pastor, não aconteceu em 23, não aconteceu em 24. Se for 25, Deus deixou esse deserto para você colher agora no mês de agosto. Aquilo que você tanto quer. E aí? Jesus é a resposta para o centurião. Jesus é a resposta para mim e para você. Jesus é a resposta e a única resposta no século I. E Jesus é a resposta
hoje no século 21. Jesus é a resposta para o seu casamento. Jesus é a resposta para os seus filhos e netos. Jesus é a resposta para os seus traumas, dores, sofrimento, dessabores da vida. Jesus, aliás, repito, reitero de novo, é a única resposta. Então, irmãos, nós precisamos seguir o exemplo do centurião de Mateus, capítulo 8, e entender que ele é a resposta. E também entender, irmãos, que enganoso é o coração do homem. A gente se engana muito fácil, a gente distrai muito fácil. O problema desse século são as nossas distrações. Tudo está para nos distrair. A tela do nosso celular, a última vez que eu preguei aqui, eu falei, né? A média do brasileiro é 9,8 horas por dia. A média na tela do celular. E o Instagram, se você não descobriu ainda, ele tem tela infinita. Ele não vai acabar nunca. Se você ficar hoje a madrugada inteira, ele vai continuar. Mas tudo nos distrai. A tela do celular, o trânsito, o nosso trabalho, a gente vai ficando sufocado. Quando na verdade nós devemos pedir ao Senhor Jesus todo dia, Senhor, seja a resposta para os meus problemas. Senhor, vai à frente. E aí quando o centurião chega perto de Jesus, você imagina Jesus dizendo assim para ele, fica tranquilo, camarada. Relaxa. Respira. Ei, eu estou aqui e eu irei. Irmãos, Jesus continua curando pessoas. Jesus continua restaurando vidas. Jesus continua restaurando casamentos. Jesus continua restaurando pessoas, mudando a vida de pessoas. Quantas e quantas pessoas têm sido alcançadas neste século pela mesma palavra que a gente está lendo, que foi escrita no primeiro século? Quantos são aqueles que se convertem? Procura na internet, gente que está lendo o Antigo Testamento, que quando lê lá Isaías capítulo 6 e vê a visão que o profeta Isaías teve dos anjos, e tem aquela situação lá, né? Envia-me a mim. Vocês lembram disso, né? Tem gente convertendo lendo Gênesis. Tem gente convertendo lendo vários textos bíblicos, porque a palavra fala. Jesus, a palavra de Deus, continua sendo a resposta. Pergunto a você que está aqui e a você que está em casa. Quantos aqui essa noite precisam de uma resposta de Jesus? Eu tenho umas situações aí que eu estou precisando da resposta de Jesus, viu? Vou falar para você, estou na expectativa. E nenhum ser humano pode ajudar, pode interferir. Aquela situação lá, só Jesus. Ele é a resposta. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho? Terceira lição. A fé genuína surpreende e impacta o coração de Deus. Olha só o que diz o texto lá em Mateus, capítulo 8, verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Irmãos, a gente pode afirmar então que a gente, através da nossa fé, pode fazer com que Jesus fique admirado conosco, surpreendido conosco. A ponto de que ele olha assim para nós, a gente está orando, está pedindo, está batendo, está fazendo. E aí Jesus olha para a gente e diz assim, não, mas ele quer mesmo. Quer mesmo. Ele está pedindo com fé. Porque ele se humilhou, irmãos. Eu reitero, já falei isso. O centurião se humilhou. O centurião, ele deposita toda a confiança dele, 100% da confiança dele em Jesus. Os soldados que o acompanhavam, que ele poderia liderar, que ele liderava, não podia mais fazer nada. Não tem hospital, não tem ninguém, essa hora aqui é só Jesus. Agora você imagina, o texto não fala,
Mas imagina o possível desconforto daquele centurião. Será que eu vou falar com Jesus? Mas com toda a sua mente, com todo o seu coração, ele sabia que Jesus era a solução. E Jesus, diz o texto, admirou-se. Ou seja, quer dizer que Jesus olha o mais íntimo do nosso coração, olha quando nós estamos orando em secreto, sabe do que pensamos e o que vai na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, ele vê a tal ponto que ele diz assim, não, de fato esse aqui é meu filho, de fato essa aqui é minha filha. Ou seja, aquela fé chamou a atenção de Jesus. Aliás, parece que o que chama a atenção de Jesus são as coisas mais pequenas, porque quando Jesus ia ao templo, não são os sacerdotes que chamam a atenção de Jesus. Não é a vestimenta, não é saber o Pentateuco de qual. O que chama a atenção de Jesus é quando passa uma viúva, pobre, e deposita as moedinhas. Jesus para. Tamanha a fé dessa senhora. Percebe, irmãos? Que o que chama a atenção de Jesus não é aquilo do espetacular, mas é aquilo que a gente faz secreto. Aquela oração que você faz ao choro, ao pranto, aquele pedido que você faz para o seu filho, sua filha, para o seu esposo, sua esposa, aquelas orações que nós, pastores, fazemos pelas ovelhas de Jesus, que fazem parte do rebanho, todas elas são recebidas por Ele. Aquela oração que você faz pedindo um emprego para o seu filho, para a sua filha, aquela oração que você pede por cura, por alguém que está doente, elas são recebidas por Jesus. Jesus admirou-se. A fé chamou a atenção do Mestre. E aí é interessante, né? Porque ele já estava caminhando uma légua ali com os discípulos, né? A ponto dele chegar a dizer, naquela altura da vida, não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. E aí eu fico pensando, irmãos, qual é o tipo de fé que a gente tem oferecido a Deus e tem demonstrado a Deus? Será que a nossa fé que a gente demonstra a Deus é só aquela da oração do almoço? Aquele momentinho que você está na sua casa, ou aquele momentinho que você está, para aqueles que trabalham aí fora, está no restaurante, vamos agradecer a Deus, obrigado Deus, tá? É só isso? Não, irmãos. A fé que nós temos que depositar em Jesus é uma relação íntima, profunda, e uma relação consciente, real, mas com todo o coração. É quando você diz assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha história. Olha, tem uma situação aqui que não tem, eu não tenho ninguém. Eu quero que o Senhor saiba que eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor. E eu creio que o Senhor pode resolver essa situação aqui. Porque eu sei que o Senhor é a resposta. É quando a gente elimina todas as outras situações. Tudo. Não tem dinheiro, não tem conchavo, não tem amigo, não tem ninguém, não tem absolutamente ninguém. Diante das dificuldades, a tempo e fora de tempo, é a gente entender que só Jesus pode ajudar a gente. E Ele é a resposta. Interessante que o Senhor Jesus, Ele, amigo e pai que é, né? Quando a gente chega diante dEle, ainda que Ele não resolva, por exemplo, no caso de uma doença, ainda que Ele não resolva ali, do jeito dEle, no tempo dEle, é interessante que Ele dá paz ao nosso coração. Já viu um desempregado? E aí, como é que você está? Estou bem. Mas está quanto tempo desempregado? Estou 8 meses. Não, mas tudo bem. Jesus está no controle. Vai ficar tudo bem. Tudo certo. Na próxima cena, aquela pessoa está empregada, já virou a vida, já aconteceu. Porque Jesus é esse que vai acalmando nosso coração, vai entrando em nossa mente, e a gente vai desfrutando, irmãos. A caminhada da vida, a gente vai desfrutando da amizade de Jesus. A gente vai desfrutando de quem Jesus é e a gente vai crescendo. E a gente vai descobrindo que Jesus, Ele é aquele mesmo que quando a gente entregou a vida para Ele, aquele que cuidava de você nos mínimos detalhes,
Ele é o mesmo Jesus que agora, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e assim por diante, continua sendo o mesmo Jesus. E fala do mesmo jeito, com carinho, com atenção, respondendo assim como ele respondeu ao centurião. Por último, eu tenho mais um slide lá. Eu queria dizer para você que eu tenho aprendido isso aí. Orações mudam rotas. Está difícil? Ore a Deus. Está complicado? Ore a Deus. Não sabe o que fazer? Ore a Deus. Porque na próxima cena, no próximo passo, você vai estar glorificando, exaltando, dando glória ao nome de Deus, porque aquela oração que você fez foi capaz de mudar a rota e as situações em que você estava. Por isso, irmãos, não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos parar. Devemos continuar orando, nos entregando, pedindo, entendendo de uma vez por todas que Jesus é a resposta. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Queria que no mais íntimo do seu coração você fizesse uma breve reflexão de como está a sua vida. Que você fizesse uma breve reflexão de como estão seus sonhos, projetos, planos. E que você fizesse uma breve reflexão de como está seu casamento, sua relação com seus filhos, seus amigos, sua relação com a sua igreja, com a sua célula, sua relação com o seu trabalho. Quais são as respostas que você precisa essa noite? O que é aquilo que você, assim como o centurião romano, quer falar diante de Jesus essa noite? Porque o centurião chega, ele diz: olha, meu servo está passando mal, e a situação dele é terrível. Jesus se dispõe a curá-lo. Ele diz: não, Jesus, dá só uma ordem. Porque é assim que eu faço com os meus soldados. Eu dou uma ordem, eles fazem, eles vão. Dá só uma ordem, Rei dos Reis. Querido Jesus, eu sei que o Senhor é a resposta, Pai. O que você teria para dizer agora a Jesus? Se coloque no lugar do centurião. Olhe Jesus na sua frente agora. Jesus olha bem fixo nos seus olhos. Dá um sorriso, ele não fala nada. Agora é a sua vez de falar. O que você faria? Pense aí. O que você diria? O que você pediria a ele? E Jesus o escutou. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de termos acesso ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tratou o centurião com tanto carinho, Pai. O Senhor não joga ninguém fora, o Senhor está disponível para todos, todo tempo, fora de tempo. O Senhor não se recusa a nos ouvir, o Senhor é aquele que perdoa pecados. Pai, obrigado, porque essa história pode ser contada hoje, sabemos que ela é real. Pai querido, recebe as orações dos meus irmãos e irmãs aqui essa noite, porque o Senhor é a única resposta para nós, Deus. Eu te peço, Pai querido, que da mesma forma como o Senhor respondeu ao centurião, eu irei curá-lo. Eu possa responder no mais íntimo do coração de cada irmão, irmã, aqui essa noite, Pai. Recebe também, Deus, os meus pedidos, as
minhas inquietações, os meus medos, as inseguranças. Paizinho, nós só temos o Senhor e graças a Deus nós temos tudo se temos o Senhor, Pai. Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa acalmar o coração do meu irmão, da minha irmã, aqueles que, ó Deus, estão esperando por uma resposta, aqueles que estão tristes, desiludidos, aqueles que estão com problema em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, aqueles que estão, ó Deus, aqui agora fazendo uma oração por seus filhos e netos, aqueles que estão pedindo a Deus para que a chama do Senhor se aqueça, aqueles que estão pedindo aqui por um marido, por uma esposa, aqueles que estão pedindo a Deus por uma nova porta de emprego, aqueles que estão pedindo a Deus aqui a oportunidade de ter coragem de pedir perdão para alguém que está com o coração, ó Deus, amargurado, cheio de coisa ruim, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha a trazer a paz que só o Senhor pode dar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço agora por todas as gerações da IBNM, Deus. Paizinho, pelos bebês, pelas crianças, pelos juniores, pelos radicais, pelos pré-adolescentes. Pai, pelos nossos jovens, adolescentes, adultos, 60 mais, homens e mulheres. Pai querido, em nome de Jesus, abraça todos nós essa noite, Pai. Querido, em nome de Jesus, eu quero também pedir que o Senhor venha ser a resposta para os hospitais em Curitiba que estão superlotados. Querido, eu perdi a conta de quanta gente está doente. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, toda ação de Satanás sobre a vida de pessoas. Repreendemos, ó Deus, tudo que há do maligno, ó Pai. A questão da saúde dos nossos irmãos e irmãs, aqueles queridos aqui da IBNM que estão enfermos. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é a resposta, Pai. Te louvamos pelos remédios, te louvamos pelos médicos, te louvamos, ó Deus, pelos tratamentos que existem, mas o Senhor é a resposta. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance agora todos os membros dessa igreja, filhos, ó Pai, os netos, as casas. Pai, agora que Deus querido, o Senhor possa ir entrando nas nossas casas com o Teu Espírito Santo. Vai entrando com providência, ó Deus, naquilo que nós não podemos resolver. A gente é pequeno, Pai. Somos tudo ser humano, homem, mulher. Viemos do pó, Pai. Para lá voltaremos também. Por isso, Pai querido, te peço que o Senhor nos abençoe aqui essa noite, Deus. E quando a gente cruzar aquela porta ali, Deus querido, a gente saia daqui cheio do Teu Espírito Santo, Pai. E a gente possa, ó Deus, ter uma semana produtiva, uma semana, ó Deus, em que o Senhor seja glorificado. Amanhã, quando acordarmos, Deus, a gente entenda, Pai, que o Senhor é a resposta para o dia de amanhã. O Senhor é a resposta para terça-feira, para quarta, para quinta. O Senhor é a resposta para os próximos 6 meses desse ano. Não há nada, ó Deus, que possamos fazer sem o Senhor, Pai. E tenhamos, ó Deus, o coração do centurião de Mateus capítulo 8. Ó Pai, que se joga na Tua direção e que chama a Tua atenção ao ponto do Senhor se admirar da fé daquele homem. E fique o exemplo que a gente possa, ó Deus, continuar sendo abençoado ainda nesse culto, no restante dessa noite. É assim que eu oro, em nome de Jesus.